O sal, na medida certa, faz falta. O sal integral, que é o sal que tem 82 minerais, além do cloro e do sódio, que é aquilo que é considerado sal de mesa, esse sim faz muito mal, faz aumentar a tensão arterial. Perdão? O refinado. O refinado, esse não presta para nada e esse é responsável por doença cardiovascular, por aumento da tensão arterial. Em contrapartida ao outro, o sal integral, que tem, além do cloro e do sódio, tem mais 80 minerais, incluindo o magnésio, incluindo o potássio, incluindo o iodo e outros tantos, que são vitais para a nossa saúde. Agora há um sal ionizado com iodo, não é? Pronto, e também, um dos 80 e tal minerais é o iodo, que é fundamental para a nossa saúde, não só da glândula tireoide, como para aí fora. Agora, o açúcar é, na realidade, o veneno, por 3 ordens de razões. Tentar ser breve e sucinto. Por um lado, quem quer chegar novo a velho, não é a melhor maneira de fazer comer açúcar. Porquê? Porque o açúcar há o processo chamado glicação ou caramelização das proteínas. Quer dizer, o açúcar liga-se às proteínas. E há uma que é a célebre hemoglobina, que é aquela proteína que leva o oxigênio para os tecidos, que se carameliza. Ou seja, a hemoglobina, em vez de transportar o oxigênio que nós precisamos como pão para a boca para vivermos, esse oxigênio é substituído pelo açúcar, de falar-se em caramelização da hemoglobina, ou glicação ou glicolização da proteína. Logicamente, se os tecidos não recebem oxigênio, é mais difícil chegar novo a velho, a pessoa envelhece mais cedo, fica doente, diabo 4. Pronto, ponto número 1. Ponto número 2, não esquecer que as células cancerosas são ávidas de açúcar. É muito difícil a célula cancerosa multiplicar-se se, na realidade, se não tiver açúcar. E, como tal, logicamente, na perspectiva de prevenir a história do cancro, também é de bom tom não ir por aí. Em terceiro lugar, a clássica inflamação. O açúcar é o principal responsável pela inflamação. Não é inflamação aguda, aquela que incha e que fica encarnada e que se tem que pôr o gelo para desinchar, não. É inflamação silenciosa, a inflamação crónica, que ninguém dá por ela, só se apercebe que ela existe quando a pessoa está doente, quando tem as ditas doenças do síndrome metabólico, as doenças ditas da modernidade, que é a obesidade, a diabetes, a hipercolesterolemia e a hipertensão arterial. Portanto, tem inflamação essencialmente causada pelo açúcar. Isto é realmente fundamental saber. São as principais 3 razões por que se deve, na realidade, cortar com o açúcar. Porque é que isto, como acho que foi o Zé Pedro, não sei se foi o Zé Pedro ou a Tânia que disseram, que o açúcar muitas vezes está escondido. Porquê é que está escondido? Que é uma estratégia para vender. Se os alimentos ditos processados tiverem quantidades ínfimas de açúcar e de sal, sabem melhor. Como sabem melhor, as pessoas compram. E o problema, na realidade, é esse. Como é que se contorna esta questão? Comprando alimentos biológicos e orgânicos, que têm muito menos probabilidade de serem processados. Portanto, de não terem essas estratégias para vender aquilo que, na realidade, dá cabo da saúde e que urge, na realidade, contrariar. Os hidratos de carbono, de libertação rápida, o açúcar é um deles, mas depois há os outros que é o amido e é tudo, no fundo, quando se fala em açúcar, fala-se em sentido lato. E há bocado, quando disse que as células cancerosas gostam de açúcar, não é só o açúcar branco do arroz doce ou do mousse de chocolate. Não, é que tudo quando tenha amido, é o pão, batata, massa, arroz, tudo quando na realidade que tenha amido. E o hidrato de carbono bom, é fundamental. Onde é que ele está? Essencialmente nos vegetais e tendo essencialmente o quê? Tendo essencialmente fibra, minerais e outra substância, polifenóis, um bocado complicada, mas é um antioxidante notável. Quando tem estes 3 ingredientes, o hidrato de carbono é fundamental. Nós precisamos de hidrato de carbono, é uma fonte de energia tremenda que nós temos. Agora, com conta, peso e medida. Na última vez que eu cá estive, a Tânia não estava o Zé Pedro, eu falei uns 50 gramas de açúcar, que faz parte do tal de regime de jejum intermitente que incluía realmente. Se a pessoa comer açúcar em pequenas quantidades, tudo bem. Agora, o que se tem que dizer a quem nos ouve, às senhoras e aos senhores, rapazes e raparigas que me ouvem, é que na realidade tem que ser com conta, peso e medida, porque o açúcar, quando é na realidade com conta, peso e medida, faz parte da nossa alimentação. A gente diz, a alimentação paleolítica é fantástica, é extraordinária, as pessoas naquela altura adoeciam muito menos. Na verdade, nós sabemos que não havia açúcar naquela altura.
O açúcar entra com a agricultura, não é? Mas hoje os tempos são os que são, não se vive já no tempo da Idade da Pedra. E como tal, há que adaptar. As pessoas. É viciante o açúcar. Podemos totalmente estar viciante. Em açúcar. Há quem considere uma droga mais viciante do que a heroína. Porque na realidade é assim, o açúcar é viciante, dá dependência. E o problema na realidade é esse. Se as pessoas perceberem que o açúcar é o veneno, é o açúcar que predispõe a célula cancerosa, diria, para se multiplicar e crescer. É o açúcar que produz inflamação. É o açúcar que inflama a parede da artéria, que depois fica com uma espécie de erosão, uma fricção, uma microabrasão da parede da artéria, que faz com que depois haja um tufo de miofibrilhas constantes da própria parede da artéria, que é tecido elástico, cálcio, ferro, e também lá aparece o desgraçado do colesterol a fazer de bombeiro para tapar e acudir ao foco de dificuldades. O que é que se passa hoje? A indústria do açúcar sacode para cima da gordura e do colesterol aquilo que é da sua responsabilidade. E é uma pouca vergonha ver nas máquinas registradoras dos supermercados, ao alcance da visão, aquelas marcas todas que eu sei de cor, mas que não vou dizer, não vou fazer propaganda, que é uma pouca vergonha, porque aquilo a pessoa está ali à espera, olha, cada embalagem com o aspecto mais atrativo que a outra, compra e leva. E aquilo é uma pouca vergonha. Que o inimigo é o açúcar. Porquê? Porque é o açúcar que provoca inflamação e é a inflamação que provoca as doenças. Mas não só o certa. cancro, como a obesidade, como a diabetes, como aumento da tensão arterial, como aumento do colesterol. É a inflamação inimiga, é a inflamação insidiosa que se vai instalando essencialmente por causa do açúcar. A nossa cultura, o que é que absorve? O mau é o colesterol, é a gordura. Erradíssimo. A boa gordura é-nos fundamental. O colesterol, como eu disse e repito, é um bombeiro de serviço que acode ao local onde houve, diria, o incêndio, entre aspas, que foi aquilo que o açúcar fez à parede da artéria. Que depois se juntou todas as outras coisas que provocam o trombo, não é? Quando se fala da placa de aterosclerose, essa placa, como é que se iniciou a placa? Qual foi o tiro de partida para a placa? O açúcar e o estrago que fez na parede da artéria. O colesterol vem, a responsabilidade do colesterol nisto é 10%, Zé Pedro e Tânia, 10%. Que é uma coisa ridícula. O que é que se diz? A culpa é a gordura, não comas gordura. A indústria do açúcar a sacudir a água do capote para se safar e para continuar a vender. Quem nos ouve, alimentos processados são alimentos aldrabados. São alimentos que, ao contrário dos alimentos orgânicos, biológicos e do produtor local, que não tem aditivos para durar mais tempo nas prateleiras dos supermercados, são alimentos puros, são alimentos que está lá aquilo que está e que não há ali mais propósitos de plim-pim-pim nenhuns. Os processados são aqueles que, para saberem melhor, lhes são colocados sal e açúcar. Falou-se do sal, ainda não tive tempo, não sei se foi tempo ainda ou não. O sal, quando é integral, fantástico. Quando é de mesa, horrível. Portanto, reforçando aquilo que disse ainda há pouco. O que é o bom hidrato de carbono, que é fundamental, é uma fonte de energia extraordinária, é essencialmente vegetais, legumes e fruta. Era aquilo que se fazia no tempo do Paleolítico, em que se comia 75% vegetais, legumes e fruta e 25% só proteína. Hoje o que é que se passa? É exatamente o contrário, como 75% proteína e lá uma couve escondida e envergonhada lá no canto do prato. Esses são os bons hidratos de carbono. Portanto, lasanhas congeladas, temos de transformar isto mesmo. Batatas fritas, bolachas. Tudo que é de pacotes. Vamos lá ver, aquilo que tem um índice glicémico, aquilo que tem um índice glicémico mais elevado, o índice glicémico é, como nos diz, a porcentagem de açúcar que tem a comida. Aquilo que tem um índice glicémico mais elevado, aquilo que tem mais açúcar, é para tirar. Essencialmente é o arroz. O arroz branco, que é uma desgraça, que não tem valor nutritivo nenhum. O integral ainda vá que não vá. Tem o farelo, tem a vitamina B1 e tem um valor nutritivo completamente diferente. Mas o arroz tem 90 de índice glicémico. Não há nada que engorde mais que o arroz. Depois a batata com 80. Depois o pão entre 170 e a massa com 40. O problema é que aquilo que tem um índice glicémico mais baixo, que é o pão e a massa, tem um índice glicémico mais baixo, engorda menos, mas tem glúten. Pequeno almoço. Sugestão de pequeno almoço saudável. Ovo cozido e papaya. Ou frutos vermelhos. Só. Está bom, claro, então está tão bem. Apanha uma pançada. Então não precisa. Até podes comer 2 ovos cozidos. 2 ovos cozidos. É verdade, ovos não têm limite. Se quiser, 3 ovos cozidos, Tânia. Porquê? Porque o ovo é o alimento mais completo que há a seguir ao leite materno. Eu sei, porque gera uma vida. O ovo gera uma vida. Tudo o que o professor diz. Nós sabemos tudo. O ovo gera a vida, está lá tudo. Portanto, tem lá tudo, claro.
em quantidades proporcionadas, está lá tudo. Os hidratos de carbono, que fazem falta, lá está a tal coisa, minerais, polifenóis e fibra, que é a parte mais nobre do hidrato de carbono, e a fibra. Lá está as proteínas, a boa gordura, o ovo tem a boa gordura rica em ômega 3, tem as vitaminas e os sais minerais, tem a gema do ovo, tem duas substâncias fundamentais, que é a luteína e a zeaxantina, que fazem a prevenção da retinose pigmentar, da deficiência macular, das cataratas. Pessoas que comem ovos todos os dias, dificilmente usam óculos mais tarde na vida. Eu uso que só tarde adquiri este conceito. Então pronto, de manhã já falámos. Almoço. Carne, peixe ou ovos com vegetais ou legumes. Quer que diga assim 15, olha, chuchu, Assim courgette, couve-flor, brócolis, feijão verde, tomate, alface, grelos, hortaliças, couves, naves, agriões, cogumelos, espargos, a horta toda no prato. Só apanha uma pançada, fica sem fome, acaba de almoçar, está radiante, magrozinho, porque aquilo tem um valor calórico ridículo, tem fibra que nunca mais acaba, tem polifenóis, que é um antioxidante notável, tem água, está bem alimentado e chega novo a velho. Gosto disto. Meu Deus. E para beber, nada, claro. Água e já gozas. Água. Com certeza. A tal água do mar que eu referi, 3,5, a pessoa não tem que beber 1 litro por dia daquilo, vai bebendo de acordo com as suas necessidades. Às vezes a pessoa pode ter necessidade de beber mais, é porque na realidade precisa mais de sal e apetece-lhe beber mais. E também refeições em excesso. Porque nós precisamos de 2 refeições por dia, não precisamos mais. Os nossos genes são muitos genes dos nossos antepassados. E nos nossos antepassados passavam fomeca que não mais acabava, porque não havia comida, por força das circunstâncias de vida daquela altura. As pessoas... Está assim porque ele comeu, a última refeição que comeu foi no domingo. E depois, tem esta coisa extraordinária, é que é preciso que, por amor de Deus, ouçam isto que eu vou dizer. As pessoas, quando estão a dormir, as mitocôndrias, que é quem não trabalham. Não trabalham. E se não trabalham, não precisam que as alimentem. Não, porque a Tânia não estava cá. As mitocôndrias não trabalham. Eu não estou, mas já sei. Tânia, as células estando a dormir não precisam de alimento. Querem descansar, querem dormir, não precisam de alimento. E se nós jantamos muito, além do prato de sopa, estamos a dar energia a algo que não precisa dela para nada, que quer que não chateie. Mas eu estou-me preocupada, estamos aqui a falar das refeições e estamos aqui a pensar, e sobremesas? Ninguém come sobremesas, não se pode comer? Ou podemos comer fruta? A fruta, o ideal, o ótimo inimigo do bom, mas o ideal era a fruta ser antes da refeição. Para quê? Para tirar um pouco o balanço depois para a refeição. E a salada para tirar também, um pouco de fome para a refeição. E é isso que se fazia às crianças, não é? A pessoa vai àqueles restaurantes chiques lá de Nova Iorque, qual é a entrada? Uma boa salada. Exatamente. Enquanto pensa o que é que come, é uma boa salada. Uma boa salada, um grande copo de água com uma rodela de limão e gelo. Rodela de limão e gelo. Tu bebe aquele copo de água e tira um pouco o balanço depois para o resto. A pessoa já tem a salada, já está o estômago mais ou menos acomodado, já não tem tanta gula para depois o que vem a seguir, a pessoa come menos, a salada está lá tudo, lá está a tal fibra, a tal os polifenóis, a tal... e a pessoa realmente fica com mais saúde. Há diferentes álcools. Há o vinho, que é de 10% a 15%, que é um espetáculo, é uma maravilha, em quantidades pequenas, o vinho é notável. Quanto melhor for o vinho, melhor é. Claro, agora, que é a bebida fermentada. Agora, a bebida destilada, os gins, os vodkas, mais de 50% de álcool, isso é uma desgraça completa. Para já, cada copo daqueles é a anti-água. Que a pessoa está com a cabeça a saber a papel no dia seguinte e bebe 10 vezes mais água. Porquê? Porque precisa de repor, desidratou e tem que repor a água que perdeu. Nós somos 70% de água. Portanto, cada copo que bebemos de álcool, que é anti-água, na realidade, mais carenciados ficamos de água. E, como tal, ter sempre presente que a água é fundamental. A Tânia disse muito bem. Há a parte sólida, que é 30%, mas a parte líquida é 70%. Há que ter sempre em linha de conta. A hidratação é fundamental. E, como eu disse já numa vez, o centro da fome e o centro da sede estão muito perto um do outro. Nós, rapaziada mais para a minha idade, muitas das vezes pensa que tem fome e tem a sede. Porquê é que eu digo isto? Porque a pessoa pensa que tem fome, come 2 copos grandes de água e passou a fome. Qual é a conclusão? A pessoa tinha era sede. E não reparou porque o centro da fome está muito perto do centro da sede. Portanto, é sempre uma estratégia a utilizar. Na dúvida, beba aguinha. Começar por beber água. Exatamente. Começar por beber água. Mas logo se vê. Se continuar Começar por beber água. Se mesmo assim continuar com fome, então que coma. E se for à noite? A partir das 7 da tarde não coma hidratos de carbono. Como um prato de sopa, como uma fruta, como assim uma coisa suave. Mas não vá comer muito porque as mitocôndrias não precisam porque estão a dormir.